Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Teleeducação. Eu sou o professor Ricardo e vamos hoje conversar sobre noções de direito administrativo, ok? Hoje nós vamos começar com a Constituição Federal. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para cada um de vocês que estão acessando, buscando conhecimento para se preparar para esse próximo concurso, ok? Então, a Constituição do Brasil, ela nasceu em 1988 e ela nos brindou com direitos, né, fundamentais, principalmente, que na nossa antiga Constituição nós não tínhamos. Né, e é o que nós chamamos de direitos de primeira, segunda, terceira e quarta dimensões. Então, nós vamos começar aí com os direitos e garantias fundamentais, principalmente no que concerne o artigo 5º da nossa Constituição, ok? Esse artigo 5º, ele traz para nós direitos e garantias. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Então, gente, a Constituição, ela traz para nós garantias fundamentais e direitos fundamentais, basicamente sobre vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Nós teremos aí 78 incisos que eles vão falar sobre cada um. Mas o importante é dizer se a vida é um direito absoluto, né? Literal, na Constituição sim, todos têm direito à vida. Mas nós sabemos que no nosso ordenamento jurídico, a concepção da vida, ela inicia-se com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. É o que os juristas chamam de vida intrauterina. Em caso de um aborto, por exemplo, um aborto que veio em decorrência de um estupro, pode fazer esse aborto? Sim. Então a vida ela não é absoluta. E mais para frente a gente vai ver que o Brasil ele tem pena de morte, sim, somente na época de guerra. Né? O nosso Código Penal Militar ele acaba inscrito lá determinados crimes com pena de morte. Então a vida ela não é um direito absoluto, mas temos que entender que ela inicia dentro do útero, com a vida intrauterina. Direito à liberdade também não é um direito absoluto, não é um direito incondicional. E a liberdade aqui, nós estamos falando da liberdade de ir e vir, liberdade de permanecer aonde você quiser dentro do território. Estamos falando da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, que também não é um direito absoluto. Por exemplo, vão existir alguns lugares em que o cidadão ele não vai poder entrar. Por exemplo, numa residência, ele não vai entrar. Então, o direito à liberdade não é um direito absoluto. Direito à igualdade. O direito à igualdade, como eu estou falando, também não é um direito incondicional. Né? A igualdade, de forma literal, no artigo 5º, ele diz que todos são iguais. Não é isso? Porém, a igualdade é você tratar os iguais de forma igual. E os desiguais na medida das suas desigualdades. Ok? Segurança. Segurança aqui não é somente a segurança pública, em que pese ser o item mais importante, o Estado ele tem que prover a segurança para o cidadão, mas nós estamos falando aqui de segurança alimentar, segurança familiar, entre outras. Direito à propriedade também não é um direito absoluto, não é um direito incondicional. Todos têm direito à propriedade, né? Está elencado aqui no artigo 5º. Porém, se ela não atender a sua função social, obedecido o devido processo legal, ela pode ser desapropriada. Então, ela não é também um direito absoluto. Ok? Agora, nós vamos estudar os incisos. Eu preparei aqui uma apresentação com os principais incisos. Ok? Mas isso não impede vocês de estudar toda a Constituição. Então, vamos lá. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. A gente tem que prestar atenção nos termos dessa Constituição. Homem e mulher têm o mesmo direito?
De acordo com a Constituição, sim. Mas a gente sabe que não é um direito absoluto também. Quer ver um exemplo? A mulher hoje ela aposenta com 5 anos a menos que o homem. Pode ser que agora, com o andar da carruagem, a gente tenha alguma mudança, equipara as idades. Mas homens e mulheres não são iguais em direitos, ok? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Aqui nós temos estampado o princípio da legalidade. Então, para o particular, para a administração, depois eu vou me aprofundar. Então, aqui, o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer qualquer coisa, senão em virtude de lei. Ou seja, se existir um artigo no Código Penal, né, ou em qualquer codex, que obriga o cidadão a fazer determinada coisa, em virtude de lei, tranquilo. Agora, se não está em legislação, isso quer dizer o quê? Que o cidadão ele pode fazer, ok? Então, ninguém será obrigado a fazer algo, ok? Você vai ser obrigado a fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, ok? Então, expressamente em lei é o que o cidadão ele pode fazer. O que não está expresso em lei, ele pode fazer, ok? Aqui a Constituição traz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Nos dias atuais, isso nem precisava estar na nossa Constituição, porque é inerente ao ser humano não ser submetido à tortura, né, e nem ser tratado de forma desumana. Mas nós temos que entender que a nossa Constituição, ela nasceu em 1988, logo após um período ditatorial, onde, infelizmente, a tortura era mais realizada, não tinha um tratamento humano adequado. Então necessitou colocar isso na nossa Constituição. E olha lá, 1988 nasceu a nossa Constituição. Para nós termos uma lei, né, que falasse sobre tortura, que desse a explicação do que era tortura, somente em 1997. Então demandou aí um bom tempo para nascer a lei de tortura. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que a Constituição quer dizer? Que você tem a liberdade de pensar o que quiser, de colocar isso para fora da maneira que você quiser, porém ela veda o quê? O anonimato. Por que ela veda o anonimato? Se de repente você formalizou um pensamento, colocou ele para fora através da sua manifestação e esse pensamento atingiu alguém objetivamente, atingiu a honra, atingiu a dignidade. Então, com a vedação do anonimato, essa pessoa que sofreu, em tese, né, um vilipêndio, ela pode ingressar com uma ação contra quem proferiu esse pensamento. Por isso que a Constituição ela veda o anonimato. É assegurado, já é uma continuação desse inciso. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Ela vem também do pensamento, mas vamos supor aqui, senhores e senhoras, assegurado o direito de resposta. Vamos supor que o cidadão ele sofre uma crítica num jornal televisivo às 20 horas da noite. Um horário que nós sabemos que tem muitas pessoas assistindo. Ok? E aí ele ingressa com uma ação de direito de resposta. E ele ganha. Então esse direito de resposta ele tem que ser proporcional ao agravo. Ou seja, ele vai ter essa resposta num telejornal, no mesmo telejornal, às 20 horas. Com o mesmo tempo em que foi feito esse desagravo, ok? E, evidentemente, além da indenização por dano material, por dano moral ou por dano à imagem desse indivíduo. Mais um inciso sobre liberdade. É inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção dos locais de culto e suas liturgias. O que quer dizer isso? O Brasil, como nós sabemos, ele é um país laico. O que é um país laico? É que não tem uma religião oficial do Estado. Vamos supor que, a partir de hoje, o Brasil ele vai adotar a religião católica. Todo brasileiro ele tem que professar a religião católica. Não é um país laico. Então, por não ser um país laico, o Estado ele tem a obrigação de garantir que as pessoas professem a sua religião, que tenham os locais aonde eles professam a sua religião protegidos pelo Estado. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela umbanda, entre outras, ok? Então, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, ok? A proteção dos locais de culto e suas liturgias. Evidentemente que se de repente uma igreja, um local onde se realiza a umbanda, ele exacerbar no som, nós temos ferramentas para trazer esse direito de volta, ok? O direito daquela pessoa que está sofrendo com aquele barulho. Mas o Estado ele tem que garantir a consciência e a crença. É um direito fundamental. Como eu estou falando desde o começo, não é um direito absoluto, muito menos incondicional. Ele tem as suas condicionantes. Bom, gente, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, se é um colégio interno civil, o Estado ele tem que garantir a prestação de assistência religiosa. Num quartel, por exemplo, a mesma coisa. Tranquilos? Então, já obedecendo a liberdade de consciência e de crença. Também, uma continuação aqui da liberdade de crença e de consciência, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta. O que quer dizer isso, senhor? Vamos supor que determinada religião, ela proíbe, na doutrina religiosa, ela proíbe os seus frequentadores de manusear armas. Só que nós sabemos que quando completamos 18 anos, temos que nos alistar no Exército. Exército, Marinha, Aeronáutica, o serviço obrigatório militar. E aí o cidadão ele fala, olha, eu não posso pegar em arma, a minha religião ela não permite. Então a Constituição diz, não será privado de direitos, salvo para invocar de eximir de obrigação legal a todos impostas. Só que nós vamos ter uma condicionante, e recusar-se a cumprir a prestação alternativa, que é essa prestação alternativa. Eu não posso pegar em armas, mas aí o Estado, então você vai prestar um serviço alternativo, ok? Fixado em lei. Tranquilo, gente? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Também é uma forma de liberdade de expressão. Então, o indivíduo, o cidadão brasileiro, ele pode expressar a atividade dele intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de ele sofrer alguma censura ou até mesmo ele ter uma licença para isso. Tranquilo? Agora, inviolabilidade, gente. Então vamos lá. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, a Constituição, nesse inciso, ele está trazendo uma garantia para que o cidadão não tenha sua vida violada, no sentido de honra, vida privada e imagem, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, ninguém é obrigado a deixar que a sua imagem seja veiculada sem a sua autorização. A sua vida privada, o que o senhor faz, o senhor e senhora realiza durante a sua vida privada, é um direito fundamental do senhor. Ninguém pode violar isso daí, ok?
Inclusive, ele traz aqui, garantido o direito à indenização pelo dano material ou moral. Casa é o asilo inviolável do indivíduo. Nela, ninguém podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, gente, casa é o local de domicílio, é o local onde o cidadão ele tem o seu meio de conforto, né, a sua vida privada garantida. Ninguém pode violar a casa. Então, de novo, não é um direito, né, absoluto, um direito incondicional. Ele tem as suas condicionantes, ok? Ele tem as suas quebras de regra, ou seja, as suas exceções. Então, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Para eu ingressar nesta casa, eu tenho que ter alguns requisitos. Primeiro, autorização do morador. E vamos lembrar, se a gente pega um terreno que tem 20 casas, tem um dono, então ele é o proprietário daquelas residências, ele não é o morador. Quem autoriza a entrada na residência é o morador, nunca é o proprietário, ok? Salvo em caso de flagrante delito. Então, flagrante delito de quê? De crime. Então nós temos lá uma previsão de matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Está acontecendo um crime onde alguém está na iminência de matar uma outra pessoa. E isso chega ao conhecimento público através da polícia. A polícia, baseado nisso, ela pode violar a residência desse indivíduo, porque ali está acontecendo uma situação de flagrante delito, ok? Desastre. Então nós temos aí calamidades, enchentes, terremotos. O Brasil não tem muito terremoto, mas pode ter um desabamento, incêndio, alagamento. Então isso é o suficiente para ingressar nessa residência. Por qual finalidade? Prestar o socorro. Prestar socorro. Ou durante o dia por determinação judicial. Por que não à noite? Poder público, ele por natureza, ele tem que ser, ele tem que transmitir serenidade, tranquilidade e confiança. Melhor do que fazer isso de dia. Então, durante o dia por determinação judicial. Nós tivemos recentemente a edição de uma nova lei, né, atualizando o abuso de poder, que ele traz artigos específicos de punição para o funcionário público, seja polícia militar, polícia civil, oficial de justiça, que ingressar na residência, né, que violar a residência sem autorização ou sem obedecer esses requisitos legais. Flagrante delito, ok? Desastre, prestar socorro ou até mesmo para cumprir um mandado judicial durante o dia. Tranquilo? Mais uma aqui de inviolabilidade da vida privada, mas no caso sigilo de correspondência. Então vamos lá. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Olha lá a exceção, gente. Salvo, no último caso das comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses e nas formas que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. De novo, ele traz para nós um direito fundamental, mas no próprio inciso ele dá a sua exceção. Então, é inviolável alguém, o sigilo da sua correspondência. Das comunicações telegráficas, nós já não temos mais isso, né? O Brasil já dificilmente vai usar o telégrafo, mas de dados e das comunicações telefônicas. Então, o seu telefone, o seu celular, o sigilo telefônico, ele é inviolável, salvo se existir uma ordem judicial, nas hipóteses e nas formas que a lei estabelecer. É livre o exercício de qualquer trabalho, ou ofício, ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, o cidadão brasileiro, ele pode exercer a profissão
que ele escolher, é livre. Mas nós temos também uma condicionante, ou seja, eu quero ser advogado, por exemplo. Para eu ser advogado, eu tenho que ter o curso de Direito, eu tenho que ser bacharel em Direito. Mas só ser bacharel em Direito não é o suficiente para eu ser advogado, ok? Eu tenho que prestar um exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso é a qualificação profissional que a lei estabelece. Vamos supor que a lei ela não estabelecesse a obrigatoriedade de você prestar esse exame. Então, a qualificação profissional é eu ser bacharel em Direito. Eu poderia advogar, mas a lei ela especifica que você tem que ter o quê? Uma autorização da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, é livre o exercício de qualquer trabalho, desde que você tenha qualificação ou que a lei determine alguma coisa a mais. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Nesse edital mesmo do concurso de soldado, nós temos lá uma lei específica, uma lei federal e depois também um decreto estadual regulamentando esta lei, que fala sobre acesso à informação, que mais para frente a gente vai estudar. Mas o que é importante a gente entender aqui, ó, e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Nós estamos vendo direto nos telejornais, na mídia, falando sobre sigilo de fonte. O jornalista, essa é uma garantia legal e fundamental para ele. O jornalista, ele tem direito a proteger a sua fonte. Ele pode resguardar o sigilo da sua fonte durante o exercício profissional. Tudo bem, gente? Nós vamos parar por aqui por enquanto. Vocês continuem estudando o que a gente passou aqui e na próxima aula a gente retorna desse exato ponto. Obrigado.